tua vida nunca mais será a mesma. Olha para cá. Não deixa Satanás roubar a tua mente. Essa mensagem aqui não é criada na mente nem no computador. Escuta. Deus chamou Pedro com um propósito. E o propósito que Deus chamou Pedro é grande e é extremo. E na verdade, Pedro não sabe, mas o céu já marcou o cenário para Pedro. Pastor Marcos ensina que quando a gente confessa Cristo, automaticamente Paulo de nós é selado pelo Espírito Santo. Pastor Marcos, Pedro foi selado. Não sabe do começo, não sabe do meio, não sabe o fim e não conhece a trajetória. E na verdade, o que Deus tem para Pedro, olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu no coração do homem. E escuta para você entender o que eu quero falar para nós nessa noite. Jesus chama o Pedro, e quando Jesus chama o Pedro, Pedro começa a andar com 12 apóstolos, incluindo ele. Jesus tem 72 discípulos no termo original. De 12 discípulos, Jesus tem 72 discípulos, Jesus tem 12 apóstolos. De 12 apóstolos, Jesus arranca 3. De 3, Jesus arranca um mais íntimo, que é o apóstolo João. Só que desses 3 também tem um que é o líder, ao qual o céu já viu. Na braveza de Pedro, o Cristo já tinha visto que Pedro seria alguém que ia liderar a sua igreja após Cristo ser assunto no céu. Na verdade, Pedro anda com Cristo. Na verdade, Pedro ainda fez sinais, porque o próprio Cristo outorgou isso na vida dos apóstolos, ao ponto que a Bíblia diz que quando eles voltam maravilhados, porque ele diz que tudo aquilo que Cristo fez, eles também fizeram. Cristo olha para Pedro e diz: não vos maravilheis com isso, mas ficais alegre, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Escuta para você entender. Na verdade, Cristo tem algo maior na vida de Pedro. Anderson, Cristo tem algo maior na vida de Pedro? Tem. Agorinha, Jesus chega para os apóstolos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? Alguém diz que tu é Elias, Jeremias ou João Batista. Pedro é um homem que ele não pensa muito antes de falar. Quando de repente ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo. Cristo é ungido de Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando ele olha para Pedro, ele diz: Pedro, deixa eu te contar um negócio. Isso quem te revelou não foi a carne. Isso quem te revelou não foi o sangue. Isso quem te revelou foi meu Pai que está no céu. Só que tem mais, Pedro, eu vou te trazer outra revelação. Qual, Senhor? Sobre esta igreja, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Aí só que Cristo entrega outra revelação para o apóstolo. Anderson, qual é a revelação que Cristo entrega para o apóstolo Pedro? Pedro olha para Cristo. Cristo olha para o apóstolo e diz: Pedro, eu vou te dar o maior segredo que a YouTube nunca vai te dar, a internet não vai te dar, ninguém vai te dar. O que, Senhor? Eu te dou a chave do reino do céu. Você não entende, eu sei. A chave do Senhor Jesus não é chave de carro, não é chave de apartamento, não é chave de casamento. A chave que Cristo dá é a chave do reino do céu. Ao ponto que Cristo olha para o Pedrão e diz: tudo, eita, olha para cá, meu filho, olha para cá. Tudo que ligar na terra será ligado no céu.
Pedro, tem mais: tudo que desligardes na terra também vai ser desligado no céu. A pergunta que não quer calar é: Anderson, que chave é essa? Que chave é essa? É a chave que muita gente abandonou. É a chave que muita gente pensa que tem, mas nunca teve, porque eu vou falar, Jesus, eu não sou baú. Escuta, essa chave é a chave que Jesus nos deu. Anderson, fala que chave é essa? Essa chave chama-se oração. Anderson, essa chave é oração? Sim, meu filho. Prova que essa chave é oração. Só quem conheceu Cristo na oração sabe. A oração é a chave, pastor Marcos e pastora Marli. É a maior chave que existe, que Cristo nos deu. Não existe palavra sem chave. Não existe louvor sem chave. Não existe cantar sem chave. Ninguém consegue tocar sem chave. Não existe pregar sem chave. Anderson, prova que essa é a chave. Vem comigo que eu vou usar hoje só Bíblia. Escuta. Jesus olhou para o Pedrão e disse, aliás, a Bíblia diz que Jesus olhou para os apóstolos. Jesus olhou por discípulo e diz o texto: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar convosco. Aqui é detalhe. Pastor Marcos, a Bíblia diz que Satanás pediu para se andar com todos. Mas no capítulo 22 e o versículo 32 do termo original, e na nossa versão Jesus disse: mas eu roguei por ti. Eu sei que você não gosta de chave. Francisco, escuta. Jesus disse que Satanás pediu para se andar com todos. 31. Mas no 32 Cristo diz: eu só roguei por ti. Eu uso Bíblia, olha para cá. No 31 Cristo diz que o diabo queria brincar com os 12. Mas no 32 Cristo diz: mas eu roguei por ti. Oh glória. Oh glória. Eu sei que você não está entendendo. Eu vou repetir para você entender. A Bíblia diz que Satanás pediu para se andar com todos, mas Jesus olhou para ti e diz: eu roguei por ti. Oh glória, oh glória. Já viu, meu filho? Porque muita gente caiu e tu não parou. Já viu? Porque muita gente desistiu e tu não parou. Por quê? Porque Cristo rogou por ti. Escuta. Eu vou usar só a Bíblia. Eu fico sem entender, meu Jesus. O que é isso, Jesus? Escuta. Pastor, eu não aceito esse negócio que eu li na Bíblia. Aceitar não, aceito não. Por quê? Como que nós é o corpo. A Bíblia diz que Satanás pediu para se andar com todos, mas a Bíblia diz que Cristo só rogou por Pedro.
YouTube não, meu filho, não tem livro em lugar nenhum. Olha para cá, isso aqui foi ele que me disse, Ruach, isso, o Espírito Santo. Como que nós somos corpo, Satanás quer brincar com todo mundo, mas Cristo olha para Pedro e diz, mas eu roguei por ti. Oh, glória, aleluia. Eu sei que tem muita gente que caiu, mas Cristo rogou por ti. Eu sei que muita gente quer parar, mas Cristo rogou por ti. Eu sei que tu tropeçou, mas Cristo rogou por ti. A raiva do diabo é que tu quebrado, afastado, ou desviado, tu veio nessa noite. Pregador, por que eu vim nessa noite? Cristo rogou por ti. Cristo rogou por ti. Cristo rogou. Cristo me disse. Calma aí, Jesus. Segura esse negócio. Segura. Calma aí. A raiva do diabo, Francisco, é essa. Porque ele disse: você eu mato, você eu acabo. Aí Jesus disse para o diabo: então toca nele que eu quero ver. Divino, me dá só a oportunidade de tocar. Toca, mas não mata. Eu estou usando Bíblia. Eu vou fazer o seguinte: já que tu quer tocar, mas tu vai ser o anjo da guarda. Você não gosta de Bíblia não, meu filho. Você não gosta não? Vem comigo na Bíblia. Jó capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz, é bem claro, quando Jó chegar diante do Eterno e diz, o Eterno olha para Satanás, tu viu lá? Ele não blasfemou, ele não pecou. A Bíblia diz que Satanás olhou para o divino e disse: deixa eu tocar nele para tu ver se ele não blasfema. Aí Deus disse para Satanás: toca nele, vírgula, mas tu vai ser anjo da guarda. Por quê? Porém, estou usando a Bíblia, porém, guarda a vida dele. Escuta, tem hora que é o diabo que guarda você. Eu estou usando Bíblia. Eu estou usando a Bíblia. Tem hora que é o demônio que te guarda. Porque Deus não olha para qualquer pessoa. Olha não, eu estou usando Bíblia. Deus não olha para qualquer um. Olha não. Então tem hora que o diabo se apresenta diante do Eterno e diz: eu mato ele, eu mato ela, eu acabo com a raça da família dela. Aí Cristo diz: não, Satanás, tu vai tocar, mas é tu que vai também guardar. Eu sei que você não gosta de Bíblia. Você é coach, eu sei. Olha para cá, eu estou usando sua Bíblia. A Bíblia diz que Cristo olhou para Pedro e disse: eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Agora eu paro de pregar e nós vamos aprender. Eu vou parar de pregar e nós vamos aprender agora. Abaixa o fundo musical para mim aqui, Lucas, no meu retorno. Escuta. Edmilson, eu, Anderson, tenho que saber a minha posição. Vós tem que saber a vossa posição. Olha o que Cristo diz: eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei por ti. Vírgula. Só que tem uma coisa: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Vírgula. Mas quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Está vendo? Por que Cristo diz que rogou por Pedro? Porque é Pedro que Jesus vai levantar para liderar na igreja, como diz Atos. A Bíblia diz: mas eu roguei por ti. Quando tu te converteres, fortalece, ajuda, protege teus irmãos.
Só que o egocentrismo entrou no coração de Pedro. Olha o que diz o texto. E Pedro disse: estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Jesus disse: ah não, Pedro, para. Por quê? Te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que me negue 3 vezes. E aqui começa a decepção de Pedro. Agorinha Cristo disse que rogou por Pedro, sim ou não? Mas agora entra decepção. Por quê? Porque o homem que Cristo rogou, agora vai negar Cristo 3 vezes. E a pergunta que eu fiz para Deus, eu faço para ti. Por que que Pedro negou Cristo 3 vezes? É simples. Olha para cá, isso aqui não tem no Google. Olha para cá. Eu vou te ensinar por que que Pedro negou Jesus 3 vezes. Vem na Bíblia. O Mateus capítulo 26 diz que Jesus vai para o monte. O monte é chamado Getsêmani. Getsêmani quer dizer lagar de azeite. Lagar é lugar de espremer. Lagar é lugar de apertar. Cristo, quando chega no monte Getsêmani, a Bíblia diz bem claro que ele está com a sua alma completa. Olha o que diz o texto: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. A Bíblia diz que quando ele vai, ele deixa os discípulos, mas leva com ele Pedro, Tiago e João. Quando a Bíblia diz que ele sobe no monte Getsêmani, o texto bíblico diz que ele diz assim, olha o que diz a Bíblia: um pouco adiante, prostou-se sobre os seus apóstolos, e ele disse, sabe o que? Vigiai comigo. Jesus, quando vai para o monte, a Bíblia diz que ele vai orar. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Quando ele está próximo, ele disse, vigiai. A palavra vigiai no grego original quer dizer assista. Por quê? Porque melhor do que ensinar é tu ver. Não, vou explicar para você entender. A palavra vigiar é assistir. Jesus está dizendo para o discípulo, assista o que eu faço. A palavra vigiar no grego quer dizer assistir. Cristo diz, fica aqui. Ele se afasta um pouquinho. A Bíblia de Jesus vai orar. Enquanto Jesus está orando, o discípulo está assistindo. Só que a Bíblia diz que quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Como tem muita gente no nosso meio. Eu vou usar só a Bíblia. A Bíblia diz que ele está dormindo. Olha o que o texto diz. Todavia, aliás, e voltando aos seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? A palavra ora, o grego está certo, ora. Isso aqui é um tempo fixo. Isso daqui é um tempo determinado, que Cristo ordenou para a igreja dele. Cristo determinou para nós um tempo. Escuta, olha para cá para você entender. Cristo não pediu para nós muita coisa. Cristo pediu para nós assistir. Pediu para nós vigiar 1 hora. Anderson, por que que Pedro negou Jesus? Está aqui o texto. Porque Pedro não fez o que Cristo pediu.
O que foi? No mínimo, vigiar e orar 1 hora. Então, olha só, Jesus dirige tudo para Pedro. Então disse a Pedro: nem 1 hora pudeste vigiar, assistir comigo. E aqui eu quero explicar e já vou terminar. A igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo um momento de caos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está vivendo uma epidemia ou uma pandemia. A igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo dias dificultuosos. Por que, Anderson, que está vivendo os dias dificultuosos? Sim. Eu fico me perguntando para Cristo, por que a igreja está vivendo esse tempo tão difícil? E Cristo começa a me revelar muitas coisas dentro da Bíblia. Uma das coisas que Cristo revelou para mim foi isso. Anderson, eu quero te revelar 3 coisas. Jesus conversando comigo. Pastor Marcos, Jesus perguntou para mim: Anderson, eu acho lindo Jesus, porque Jesus, ele não pergunta o que tu não sabe, ele conversa contigo o que tu sabe. Jesus é simples. Jesus perguntou para mim: Anderson, quantos níveis tem a teologia? Eu disse 3: básico, médio e avançado. Ele disse: Anderson, eu só pedi uma coisa para o meu povo. Eu disse: o que, Cristo? Ele disse: o básico. E eu perguntei: qual é o básico, Jesus? Ele disse: está na Bíblia. Vigiar comigo e orar 1 hora. Sabe por que tem tanta gente caindo no nosso meio? Falta de combustível na vida. Mandaram para mim, pastor Marcos, a foto de um pregador beijando na boca do outro. Já pregou aqui várias vezes. Já pregou várias vezes. Escuta, já pregou várias vezes. Jovem, prega demais. Quem lembra sabe, quem de mil sabe quem é. Escuta, olha para cá, olha para cá. Ao ponto de eu perguntar para o divino: por quê? O divino fala comigo: Anderson, o século 21, essa última geração é a geração que mais prega, mas é a geração que não tem combustível. Quem ora não cai. Me prova dentro da Bíblia: quem ora não cai. Quem ora não cai. Anderson, quem ora não cai, não cai. Eu estou usando Bíblia. Escuta, o mal de nós é que a gente só ora no dia que vai pregar. O mal de muita gente é que só ora no dia que vai cantar. E Jesus não chamou ninguém para viver de aparência. Jesus chamou nós para ter uma vida com o Espírito Santo diária. O salmista disse: toda manhã eu te buscarei. Edmilson disse, Levítico capítulo 6, o versículo 13. O que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Anderson, qual é o segredo? 12. E pela manhã o sacerdote coloca lenha. A maior chave que Cristo deu para nós foi 2 joelhos. Escuta,
Quem tem uma vida de oração não cai. Pastor Marcos, não cai. Paulo disse assim: aquele que está em pé, cuidado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou falando de oração. Anderson, prova que quem ora não cai. Jesus deu um segredo para nós, revelado. E todo mundo esquece. Qual é, Anderson? Vigiai. Ir para o não caiu por falta de oração. Pedro queria se afastar, Paulo queria parar, mas eles tinham uma vida contínua de oração. Quem ora não para. Olha só, Jesus tinha uma vida de oração, orava de dia fazia sinais, maravilhas, pregava e ensinava. De noite Jesus ia fazer o quê? Pro monte. Bateu fraqueza, bateu, mas quem ora tem combustível, porque a Bíblia diz que chega o anjo. Quem ora não se preocupa com quem fala do teu nome. Quem ora não sai da igreja por causa de porcaria. Quem ora não fica ligado com escuta isso. Quem ora sabe quem é e não precisa provar nada para ninguém. Sabe por que tem muita gente caído nos nossos dias? Falta de oração. Jesus me disse: eu só pedi uma coisa para a minha igreja. Eu disse: o que, Jesus? O básico. O básico. Qual é o básico, pastor Marcos? 1 hora de oração. Eu não tenho tempo. Cria vergonha na cara. Eu não tenho tempo. Vira homem, vira mulher. Eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Eu trabalho à noite, passo o dia dormindo. Tenho tempo. Quem quer dá um jeito, quem não quer inventa desculpa. Eu não vim bater na igreja, a igreja de Cristo, não. Eu vim te ensinar. Você não pode ficar nessa vida que você está levando. Você precisa, nós precisa se levantar em oração. Escuta. Uma vez eu falei umas coisas aqui, pastor Marco me pegou de jeito. Aí eu disse que ia sair da igreja. Aí Jesus disse: falta de oração. Se eu trouxe alguma coisa na igreja, alguém foi lá e disse: fez tudo. Meu coração não aconteceu nada. Por quê? Estou na oração. A falta de oração. A falta de oração. Se tu orasse antes da opinião dos outros, tu não quebrava a cara. Esse é o Pedro que Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Só que Pedro já estava com a chave. A falta de oração produz na gente fraqueza espiritual. A falta de oração produz na nossa vida frieza no casamento. A falta de oração traz na nossa vida desânimo. A falta de oração, pregador não pregou nada. A falta de oração, o cantor não cantou nada. E na verdade o erro não está aqui. Escuta. O pastor Marcos fez 3 dias aqui. Fez o quê? Como foi o nome, pastor? Unção até
Para muita gente aqui foi 3 dias normal, pastor. Mas quem viveu em Atos capítulo 2 viu que aquele dia não era normal. Prova, Anderson. O Pedro entendeu que ele tinha chaves. A Bíblia diz que Jesus morre, é crucificado, ressuscita ao 3º dia. A Bíblia diz que quando Jesus é assunto no céu, o que o Pedro faz agora? A Bíblia diz que ele e os discípulos começam a usar a chave. Qual a chave é? Pedro toma a palavra. Pedro está cheio da oração. Ao ponto que ele diz: varões irmãos, Senhor, nós éramos 12, mas um se perdeu. Vamos escolher alguém. A Bíblia diz que eles ficam em oração. Jesus sobe, 10 dias depois, diz a Bíblia que ele estava, olha o que diz a Bíblia, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos em vários propósitos. É isso que diz a Bíblia? Em um único propósito. Oração. Aleluia. A Bíblia, filho, a Bíblia diz que eles estavam reunidos em um mesmo propósito, quando de repente veio do céu, do alto, como um som veemente, impetuoso, e tomou toda. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Oh, glória. Só que escuta, pessoas normais vivem normal, mas quem recebeu do céu entende. Ô João, eu não sei o discípulo, mas vamos orar. Fechou, Pedrão? Na hora nona, 3 horas da tarde, ia subindo. Quem? O Pedrão, meu filho. Pedro estava ligado, que agora ele estava com a chave. A Bíblia diz que Pedro está indo por templo orar. A Bíblia diz que quando ele está subindo, tem alguém que precisa. Olha para cá. Por que está faltando sinais, maravilhas e prodígios no nosso meio? É simples. Por causa da gente mesmo, não é por causa de ninguém. Por tua causa e por minha causa. Falta de combustível, falta de oração. Eu sei que o culto para ti não tá bom, tu queria a chave, eu estou te dando a chave, para a tua vida ser restaurada e teus filhos não se perder na criminalidade nem no mundo. Estou te dando a chave. Pedro agora está com a chave. A Bíblia diz que Pedro foi preso. A Bíblia diz que agora o povo quer parar Pedro. Pedro diz: calma aí, é melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Não para, continua. Ele está com a chave agora, olha a questão. A Bíblia diz que Tiago foi preso, morreu a espada. A Bíblia diz que Pedro foi preso. Se fosse antes da oração, tinha desviado. Mas como foi na cadeia, dormiu. Oh, glória. É que você não entende isso aqui é revelação. Isso aqui é revelação. Se fosse antes, tinha feito igual eu. Não prego mais, não canto mais, nem quero saber de igreja. Mas como Pedro orava, como Pedro tinha a chave, como Pedro orava, a Bíblia diz que Pedro dormiu. Jesus me disse assim: Anderson, eu só queria uma coisa da minha igreja. Eu disse: o que, Jesus? Jesus me disse, eu só queria o básico. Uma hora de oração. Se eu orar 1 hora por dia, eu não orei, eu fico fraco.
de orar mais de 1 hora, de 2, depende do momento e da presença que tiver. E 1 hora é 10 minutos para mim. Esses dias eu orando, o Espírito de Deus chegou para mim e disse assim: eu estou te dando um nível novo. Eu disse: é? Eu falei: como assim? Porque o básico tu está fazendo. E tem pessoas aqui que Deus quer tirar você dessa vida. Olha para cá. Jesus quer que você viva só o básico na oração. Quanto é o básico? 1 hora, pastor Marcos. Se você orar 1 hora, tu vai ver que a tua vida... Eu não estou falando de tu orar dentro do ônibus, não. Orar na tua casa, não. Eu estou falando de intimidade. Só tu e ele com o joelho. Não, meu filho, escuta. Eu não estou falando de tu sair orando na rua. Eu estou falando de intimidade com o Espírito Santo. Alguém um dia chegou para mim: eu só oro com minha esposa. Eu disse: tu está errado. Ora com ela. Mas intimidade se adquire só. Intimidade é 2, é 1 a 1. Os casados estão entendendo também? Intimidade não é em qualquer lugar, sim ou não? Não. E com o Espírito Santo, pastor, tem lugar reservado. Não importa onde é, mas se ficar só você e ele, reserva. Eu sei que você não gostou de... Eu sei, eu não estou nem aí. Eu estou te alertando, porque vai piorar. Fica de pé. A falta de oração traz a queda na vida do homem. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu só queria sair do serviço da noite para me ter uma vida com Deus na igreja. Deus abençoou, o sol do céu foi gravar de dia. Ficou a mesma coisa, falta de oração. Tem pessoas que queriam ter um serviço digno para poder vir para a igreja e estar cansado. Deus abençoou, está do mesmo jeito, falta de oração. Para de botar culpa nas coisas, coloca a culpa em você. E diga: Deus, eu preciso do Senhor. A falta de oração traz depressão. A falta de opressão traz opressão. A falta de oração traz divórcio. A falta de oração traz na tua vida desemprego. A falta de oração na tua vida traz caos. A falta de oração na tua vida traz desespero. Depressão existe faz muitos anos, sim ou não? Mas em 2023 para 2024 foi o ano que mais teve. Agora eu não entendo é porque dentro da igreja eu uso Bíblia. Falta de oração. Tem gente aqui, eu acho que não tem nem 2 que orou hoje 1 hora. Eu acredito que tem até mais. Eu acredito. Mas 99 não sabe o que é orar 1 hora por dia. Jesus não pediu isso para o pastor Marcos, não. Jesus não pediu isso para o evangelista Edmilson, não. Jesus não pediu isso para o Anderson. Jesus pediu para quem? Para nós. Pastor Marcos, oração não é para me pregar, não é para me cantar. Oração é para me ter intimidade com o divino, é para me conhecer o Espírito Santo de verdade. A falta de oração faz você ficar sorrindo no culto. A falta de oração faz você dizer que o culto não prestou. A falta de oração faz você dizer que quem estava pregando estava endemoniado. Falta de oração. A falta de oração faz você ter inveja dos outros. A falta de oração faz você mudar de muitas coisas. Nós precisamos nos pouse nós na oração. Eu, Anderson, só vou ficar feliz quando eu orar 4 horas por dia. Não estou te falando isso para me engrandecer.
porque é o Espírito Santo que me dá força. Porque, pastor Marcos, é difícil orar uma hora, o senhor sabe. Mas de tanta gente orar uma hora é rápido demais. Você precisa entender que a oração muda tudo. Aonde não tem oração, não tem Deus. Eu fecho os olhos, deixa eu só orar que passar, pastor. Ainda tem a sede, tinha que ter me lembrado.